Graça e paz, meus amados amigos e irmãos que estão acompanhando o curso Escatologia, do módulo Escatologia, do curso da Missão Batista. É um prazer estar mais uma vez com vocês e nós vamos falar hoje sobre os falsos cristos e falsos mestres, lição número 2, dentro do Escatologia. O nosso texto base, novamente, é Mateus 24, que já estamos lendo já esse versículo 5 pela segunda vez, que diz assim: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Jesus nos alertou, né? Lá no capítulo 24 mesmo, ele diz, se alguém lhes disser, venham aqui, está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos, os escolhidos. Vejam, eu vos avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, está lá no deserto, não saiam. Ou está ali dentro de casa, não acreditem. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vejam, irmãos, depois que Jesus falou isso, muitas religiões surgiram, algumas cresceram, que já existiam na época de Cristo, e cresceram, e os falsos cristos continuaram se apresentando. Porque, veja, a maioria das religiões, ela tem um líder, talvez às vezes um profeta, tem um livro sagrado que não é a palavra de Deus, e tem profecias e ensinamentos que às vezes até confrontam os ensinos da palavra de Deus. Por isso que é importante nós vermos quais são as religiões existentes no mundo e por que elas diferem da palavra de Deus. Primeiro, o que é uma religião? A palavra religião vem de religare, que significa ligar novamente. Seria uma tentativa de levar o homem a voltar-se a Deus. A religião é uma busca humana pela divindade, pelo transcendente, pelo sagrado, que é expressa num grupo de pessoas. Não existe uma religião de uma única pessoa, tá? Então, as religiões, elas se dividem, as alternativas, quanto ao número. Por exemplo, existem religiões que são monoteístas. Dentre as 10 maiores religiões da atualidade, 3 delas são monoteístas. O cristianismo, tem Jesus, o islamismo, que tem Alá, e o judaísmo, que tem Yahvé. Também existem as religiões politeístas, crença em vários deuses. A maioria das outras religiões são politeístas. E tem religiões também enoteístas, que têm a crença num Deus titular e outras divindades menores. Então, quanto à personalidade, a maioria das religiões tem o sagrado como um ser impessoal, distante, inalcançável. Já o cristianismo apresenta um Deus pessoal, um Deus que interage com o ser humano. Com relação à filosofia dentro da religião, a visão que Deus é deísta, é o deísmo, que Deus criou o mundo e abandonou o mundo. O mundo está ao léu, ao seu próprio curso. Né? Também o panteísmo, nós temos o panteísmo, que identifica Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. A água é Deus, a cachoeira é Deus, a mata é Deus, o ar é Deus, a pedra é Deus, o planeta é Deus, o sol é Deus. Nós não cremos assim. Nós cremos que Deus criou as matas, os rios, os mares, os peixes, os animais, as pedras, os planetas, o cosmos, o universo, mas Deus não se confunde com as coisas criadas. Uma coisa é você dizer que Deus criou, e outra é você dizer que a coisa criada é Deus. Nós somos teístas. Nós cremos num Deus criador, sustentador, preservador, que está governando e atuando no mundo. Nós cremos num Deus assim.
a nossa religião cristã, na nossa religião cristã, nós temos um Deus monoteísta, um Deus moral, que cria leis, diz o que é certo, o que é errado, que tem penalidades com relação a isso. E as leis, vejam, as leis, elas não existem para proteger Deus, elas existem para proteger o homem e ajudar na sua socialização, na sua vivência com relação aos outros homens e no seu relacionamento com o próprio Deus. As leis existem para moralizar você horizontalmente e verticalmente. Também nós cremos num Deus que salva, mostrou o seu amor em Cristo, um Deus no qual você tem um encontro pessoal, não é um Deus grupal, mas você se encontra com Deus. O seu marido não pode se encontrar com você, o seu filho não pode se encontrar com você, a sua filha não pode se encontrar com você, a sua mãe não pode se encontrar com você, sua esposa não pode se encontrar com você. É um encontro seu com Deus. Também nós cremos num Deus universal, que ama a todos, que deseja que todos se salvem. A exclusividade de salvação está em Jesus. Então as religiões tentam ligar o homem a Deus. Mas as religiões existem, com seus líderes, que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas dentro das religiões surgem as seitas. O que é uma seita? Uma seita é um grupo faccioso, é um grupo divergente, é um grupo que toma partido diferente dentro de uma religião. Por exemplo, toda religião tem uma estrutura de crenças, tem as suas crenças básicas. Quando alguém que pertence àquela religião discorda daqueles pontos que são tidos como principais daquela religião e sai com um grupo, forma uma seita. Dentro do cristianismo eu vou falar sobre uma seita. Existe um grupo de cristãos que não creem que o Espírito Santo é Deus. Não creem que Jesus Cristo é Deus. Então eles ferem aqueles 5 pontos que nós tratamos numa das aulas anteriores, quando as doutrinas fundamentais que envolvem salvação, que é a Bíblia é o único livro de fé e prática. Jesus Cristo é o único suficiente Salvador. Existe a Trindade. Jesus ressuscitou e voltará. E existe a eternidade. Quando alguém fere um desses pontos, logo se torna uma seita. Dentro do cristianismo, então, se um grupo crê que o Espírito Santo não é Deus, não tem os atributos de Deus, e que Jesus não é Deus, portanto, fere a doutrina fundamental da Trindade. Portanto, esse grupo existe. E se tornou uma seita pseudo-cristã. Mas as seitas, elas existem em todas as religiões. Por exemplo, o judaísmo, hoje, tem 7 grandes grupos representantes de judeus no mundo. Existem os judeus ortodoxos e existem os judeus liberais. Os judeus ortodoxos, fundamentalistas, eles não aceitam os judeus liberais, porque eles não usam as roupas, porque eles são acusados de não cumprirem a lei. Compreende? Então, eles consideram o grupo liberal como uma seita. Os próprios judeus, o judaísmo, considera o islamismo como uma seita, porque Maomé dizia que eles são descendentes dos judeus através de Abraão, e que o islamismo é a verdadeira religião. Como eles não aceitam o islamismo, eles dizem o islamismo é uma seita dentro do judaísmo. Eles também consideram o cristianismo uma seita, porque Jesus era judeu, Jesus cumpriu a lei e nos deixou um novo mandamento. Eles dizem, não, eles saíram, eles são uma seita. Veja só, dentro do próprio cristianismo mesmo, se você pegar, por exemplo, a Igreja Católica, ela considera a Igreja Ortodoxa uma seita, porque saiu das fileiras da Igreja Católica. As igrejas protestantes também saíram da Igreja Católica, num certo sentido, porque protestaram contra o abandono da palavra
Então eles dizem, não, eles saíram, eles são seitas. Veja, para eles, nós que somos protestantes, nós que somos cristãos evangélicos, nós somos uma seita. E as igrejas tradicionais, por sua vez, a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a congregacional, luterana, eles, alguns, não todos, eu, por exemplo, sou cristão evangélico, mas não considero os pentecostais como uma seita, mas muitos consideram os pentecostais como uma seita. E os pentecostais, por sua vez, dos anos 70 aos anos 80, surgiram os neopentecostais com a teologia da prosperidade. Os pentecostais consideram os neopentecostais como seita. Então você veja que vão surgindo os grupos, e dentro de todas as religiões existem as seitas, né? Existem as seitas. Então existem as seitas orientais, que surgiram das religiões orientais, existem as seitas esotéricas, existem as seitas pseudo-cristãs, existem as seitas afro-brasileiras. Então todas as religiões possuem suas seitas, sendo que as maiores religiões da atualidade têm essas grandes subdivisões. Nós vamos ver quais são as maiores. Mas antes eu queria dizer que no mundo existem 3 tipos de doutrina dentro das religiões. Existe a doutrina dos homens. A maioria das religiões de seitas foram criadas por homens, e que se intitulavam profeta e deixaram os seus escritos. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Por exemplo, se tem um livro de algum profeta, já não é Cristo. Então a gente já não aceita. E tem um livro sagrado que não é a Bíblia, a gente também não aceita. Percebe isso? Então, a maioria das religiões estão pautadas em doutrina de homens. Também existem doutrinas de demônios, de Satanás, né? O diabo está inserido nesse mundo. Nós vamos ver daqui a pouquinho que houve um crescimento de satanismo no mundo. Também existe doutrina de Deus. Nós reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus, reconhecemos que é a revelação sagrada de Deus, e nós cremos. Então, ou você está na doutrina de homens, ou você está na doutrina de Satanás, de Lúcifer, ou você está na doutrina de Deus. Bom, quais são as 10 maiores religiões da atualidade? Eu pesquisei vários sites, mas eu tenho uma apostila, porque eu fui professor de seitas e heresias, religiões, seitas e heresias, uma apostila própria, que a gente vai dar um curso aqui também sobre religiões, seitas e heresias, e eu aproveitei os dados da minha apostila para dar essa informação para vocês. No momento oportuno a gente vai dar as referências de todos os estudos que vão estar nas nossas apostilas no site Missão Batista, tá? Então, qual é a maior religião do mundo hoje? É o cristianismo. Que Jesus é o fundador, o livro base é a Bíblia, e a doutrina fundamental é amar a Deus e amar ao próximo. Tem 2,3 bilhões de pessoas são de cristãos do mundo. Também nós temos o islamismo, que é a segunda maior religião do mundo, com o fundador Maomé, com o livro o Alcorão, que tem 1,4 bilhões de pessoas no mundo. É uma das religiões que mais cresce no mundo atualmente. Em terceiro lugar, nós temos o hinduísmo. É uma religião da Índia. Não tem fundador, foi criada em 1500 a.C., tem os livros os Vedas, o Manu, os Brahmanes, os Panishads, né? Que fala sobre um sistema de castas, né? E um Deus imanente, quase que inatingível. Dos 910 milhões de pessoas seguem essa religião politeísta. Também nós temos o budismo, que foi criado na Índia, mas tem muito sucesso no Japão, nos países orientais, com o Siddhartha Gautama, o chamado Buda, ou Iluminado, em 535 a.C. E eles têm lá o cânon Theravada e o cânon Mahayana, né? Eles têm 420 mil pessoas são budistas. Também nós temos o confucionismo, que é uma doutrina na China, né? Que foi criada em 460 a.C., tem os livros Cinco Xings e o Jushaio, são os livros famosos dele, que é a urbanidade social, é a doutrina deles, 200 milhões de pessoas.
é mais uma filosofia de vida, uma filosofia de Estado, do que propriamente uma religião. Nós temos também o taoísmo, que foi criado pelo Lao Tse em 460 a.C., que ele tem o livro Tao Te Ching, que é a divina senda, o divino caminho, mas não ensina o caminho. É interessante isso. E são 120 milhões de pessoas que estão dentro do taoísmo. Também nós temos o shintoísmo, que é uma grande religião do mundo, que foi criado 600 anos antes de Cristo, e tem o Kojiki e o Nihonji, que são os livros sagrados, que é um culto à natureza e aos ancestrais. É uma doutrina japonesa, tem 120 milhões de pessoas. Bem, nós temos o Sikhismo na Índia, criado pelo Guru Nanak em 1500 depois de Cristo, que tem o livro Granth, né? Ele diz servir a um Deus verdadeiro, né? Tem 20 milhões de pessoas. Também o Espiritismo. O Espiritismo ele é muito subdividido. Eu peguei o Espiritismo do Allan Kardec, que é europeu, para colocar dentro das maiores religiões, embora nós tenhamos o Espiritismo em muitas outras facções, grupos de Espiritismo, e o Espiritismo está dentro das religiões orientais já citadas, porque envolve a reencarnação. Então, o Espiritismo de Allan Kardec tem o livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então 20 milhões de pessoas. Também o Judaísmo, criado por Moisés em 1460 a.C., que as pessoas falam que o livro sagrado dos judeus é a Torá, mas a Torá são só os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na verdade, o livro oficial judaico é a Tanakh, que é o nosso Antigo Testamento. O Antigo Testamento se chama Tanakh, e é uma obediência a um Deus. 15 milhões de pessoas. Também nós temos o Jainismo, criado pelo Mahavira, que são em 540 a.C., que tem as 12 Angas e o Kulika Sutras, que são os livros sagrados, os livros deles, que possui uma vida ascética, prega uma vida ascética, 5 milhões de pessoas. Somando todas essas religiões, nós temos 5 bilhões 530 milhões de pessoas. Mas nós temos no mundo 840 milhões de pessoas que não têm religião. Não são ateus, não têm religião. Também nós temos os animistas, que são as religiões primitivas, que são as religiões indígenas, povos que ainda nem foram alcançados. Por volta de 420 milhões de pessoas estão envolvidas com a religião animista. Também ateísmo. Os ateístas no mundo são 140 milhões. E outros que a gente não sabe identificar, que em torno de 70 milhões de pessoas. Somando tudo dá um total de 7 bilhões de pessoas que estão envolvidas com religiões e doutrinas. Veja, eu falei sobre as 10 maiores religiões do mundo. E quantas seitas nós temos? Quantos grupos que saíram das maiores religiões da atualidade estão em vigor hoje? Nós temos cerca, segundo o Aragão, 2012, uma pesquisa que eu fiz, do livro do Aragão, ele diz que nós temos no mundo hoje 10.500 seitas. E até o ano 2020 nós vamos ter em torno de 20 mil seitas. Em movimentos religiosos diversos, né? E nós vemos o inimigo trabalhando com isso. Trabalhando dentro da mediunidade, na necromancia, na reencarnação, na astrologia, nas runas, que são pedras coloridas, usadas de encantamentos e adivinhações, né? Os cristais, os búzios, os tarôs, a numerologia, a quiromancia, práticas adivinhatórias, as mandalas, as pirâmides, os cristais, então tantas outras coisas que estão envolvidos. Também nós vamos perceber que houve um crescimento do satanismo a partir dos anos 60. Esse crescimento se deve a Hollywood também, que abraçou esta causa, né, e se tornou uma globalização. Nesta concepção surgiu a Igreja de Satanás em 1966, a Bíblia Satânica de Anton LaVey em 1969, e também a tendência
o aparecimento da nova era, que é um movimento filosófico, religioso, universalista, que mistura as mais diferentes crenças de todas as religiões esteitas do mundo. E vai trazer o grande líder, que é o Maitreya, que é o ajuntamento de filosofias, culturas, ideologias, práticas ocultistas, esotéricas, budistas, hinduístas, voltadas para a ecologia, para a medicina alternativa, para uma falsa paz, um cristianismo disfarçado, a cabala judaica, o islamismo esotérico e muito mais. Então, queridos, o mundo tem realmente a presença de grandes falsos cristos, grandes falsos mestres, mas o nosso grande mestre e grande salvador é Jesus. Na próxima aula nós vamos falar sobre guerras, um dos sinais dos tempos. Não esqueçam de curtir o nosso canal e, se possível, se inscreva para que você possa assistir todas as videoaulas e depois, quando nós lançarmos as apostilas, você ganhar um certificado. Você vai ganhar um certificado do nosso curso Missão Batista. Um abraço, até a próxima.